Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de uma das figuras mais complexas e fascinantes da literatura moderna, Bryony Tallis. Usando o comecinho do romance Reparação, vamos tentar entender como funciona a cabeça de uma contadora de histórias e, mais importante, o que acontece quando a narrativa dela, a história que ela conta para si mesma, sai totalmente do controle. Vamos explorar o mundo dessa jovem escritora, cuja necessidade de ordem e de controle acaba colocando em movimento uma história dramática com consequências, assim, devastadoras. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise. É o conflito que define não só essa história específica, mas a própria natureza de se contar histórias, não é mesmo? Essa citação da Jane Austen, que abre o romance, é a chave de tudo. Ela já nos dá um alerta sobre os perigos da imaginação, sabe, da mal interpretação. E esses são os temas que vão nos mostrar como a versão de uma história pode acabar se tornando muito mais poderosa do que a própria realidade. E agora, sim, a gente entra de cabeça no universo da nossa protagonista. Vamos conhecer a Bryony Tallis, uma garota de 13 anos que tem um desejo muito, mas muito particular, que o mundo seja exatamente do jeito que ela quer. O quarto da Bryony é um reflexo perfeito da mente dela. Enquanto o quarto da irmã é um caos total, o dela é um verdadeiro santuário de ordem. Seus bonecos e animais em miniaturas estão ali, alinhadinhos com uma precisão cirúrgica, quase como um exército esperando ordens. Então o ponto central é este. A personalidade dela pode ser resumida em três grandes paixões. As miniaturas, que permitem que ela crie mundos que ela pode controlar. Os segredos, que dão uma sensação de poder. E, acima de tudo, a ordem, uma necessidade que é quase obsessiva por estrutura. E é aí que entra a escrita. Para Bryony, escrever não é só um hobby, é a ferramenta perfeita para o seu demônio controlador. Nas histórias dela, o mundo caótico ganha organização, o bem sempre é recompensado e o mal, punido. É um poder tão grande que a linha entre a ficção que ela cria e a realidade que ela vive começa a ficar meio borrada. Vamos dar uma olhada no projeto mais recente dela, que mostra perfeitamente essa necessidade de controle. Uma peça de teatro que ela escreveu chamada Arabella em Apuros. A peça é um melodrama com uma mensagem bem clara, bem a cara da Bryony. O amor que não se baseia no bom senso, na razão, está fadado ao fracasso. A heroína, a tal da Arabella, sofre por causa de uma paixão imprudente, mas no final ela é recompensada por fazer a escolha certa, a escolha sensata, ou seja, ordem restaurada. Mas olha só, aqui está a verdadeira motivação. A peça não é só um exercício criativo, não. É uma performance calculada. O público-alvo é uma pessoa só, o irmão mais velho dela, o Leon. O objetivo? Ganhar a admiração dele, provar o valor dela como escritora. Para ela, a coisa é muito séria. E bem quando tudo está perfeitamente planejado, o caos resolve aparecer. Literalmente. Chegam os primos dela do norte, os Quinzes. E eles não são só visitantes, eles são como que refugiados de uma guerra civil familiar, o divórcio dos pais. Tem a Lola de 15 anos e os gêmeos de 9. Eles trazem com eles toda a bagagem de um mundo real, complicado, doloroso. A chegada deles ilustra de forma brilhante o conflito central. É a realidade bagunçada invadindo a ficção toda controladinha da Bryony. Eles simplesmente não se encaixam no roteiro dela. E essa luta pelo controle explode no campo de batalha perfeito, o primeiro ensaio da peça. O primeiro golpe vem rápido. Um dos gêmeos, o Pierrot, já chega falando na lata que detesta teatrinho. A rebelião é direta, infantil e, claro, completamente fora do roteiro da Bryony. Mas o desafio de verdade vem da Lola, a prima mais velha. É uma jogada sutil, quase um sussurro, mas que atinge em cheio o centro do poder da Bryony. Ela não questiona a peça, ela questiona o papel da Bryony na peça. E aí a Lola joga a sua carta mais forte. Ela usa a própria dor, a situação familiar dela, como uma arma. É um apelo emocional que a Bryony, com aquele desejo de harmonia, simplesmente não consegue combater. A realidade derrota a ficção. Fim de papo. E a reação da Bryony é visceral. Ela cede o papel principal, ela perde o controle da sua própria criação e sente isso como uma espécie de autoaniquilamento. O mundo perfeito dela foi roubado. Mas calma, este não é o fim. É aqui, nesse momento de crise, que a gente vê a verdadeira natureza da contadora de histórias aparecer.
Como é que ela reage a essa perda total de controle? A situação parece desesperadora. O papel, que era a essência do plano dela, foi roubado. A peça está em ruínas. Mas a autora dentro dela, ela ainda tem uma última jogada na manga. E aqui está. Com essa frase, ela vira o jogo. É uma tacada de mestre, uma genialidade tática. Ela basicamente arranca o roteiro das mãos da Lola e se declara a diretora. E isso, gente, é muito mais do que salvar as aparências. É uma mudança fundamental de poder. Se ela não pode estar no centro do palco como personagem, então ela vai para os bastidores, onde o verdadeiro controle realmente está. Ela não vai ser atriz, ela vai ser quem dita a verdade da cena. A narradora. E o ponto crucial é este: a verdadeira força de um autor não está em ser o protagonista, mas em ser a pessoa que dita os destinos, que molda a percepção e decide qual versão dos fatos vai prevalecer. Bryony redescobre seu poder da forma mais fundamental possível. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Depois de aprender a reescrever a realidade para se adequar ao que ela precisa, que tipo de história a Bryony vai contar quando se deparar com eventos que ela realmente não pode controlar? A resposta a essa pergunta não só define o resto da vida dela, mas nos força a pensar. Afinal, qual é o preço da versão de um contador de histórias?